Bom dia a todos. Convidaram-me a vir falar um pouco sobre o conceito de oráculo, que é algo que é assim muito próximo da minha natureza e, portanto, eu gostava de vos introduzir um pouco à palavra oráculo, que, como muitas das palavras do nosso léxico, foi sofrendo alterações e conotações diferentes através da história. Se perguntarem a uma pessoa regular, chamada normal, o que é um oráculo, com certeza vos dirá, não sei bem, tem a ver com adivinhar, não é? Bom, não está muito longe da origem da palavra. Sabe-se que já no Antigo Egito o oráculo tinha um papel muito importante. Porquê? Porque a humanidade desde sempre esteve preocupada com o futuro, saber o que é que o futuro tem na manga para nós. No Antigo Egito havia duas maneiras de tentar aceder ao futuro, através do chamado oráculo, já aí vamos, e através da oniromancia, que é a interpretação dos sonhos. No que se respeita ao oráculo, o que é que isso significava? Significava consultar as divindades, os deuses que assistiam ao destino da humanidade terrestre. Isso pode ser conotado com três aspectos importantes. Um deles, um instrumento através do qual se tenta obter a resposta da divindade. Outro, o próprio intermediário em si era considerado oráculo. Podia ser um sacerdote, uma sacerdotisa, a pitonisa, alguém que tivesse acesso à divindade e à sua resposta. Ou então o próprio local onde o acesso ao futuro, por assim dizer, acontecia. No Egito, isso foi evoluindo depois também debaixo da influência greco-romana e, de alguma forma, como sempre acontece, as civilizações misturaram-se. Na Grécia, o oráculo atinge o seu esplendor. Tornou-se parte integrante da vida de todos os habitantes, sem exceção praticamente, todas as famílias, todos os representantes das altas classes sociais, bem como altos magistrados e o povo também, consultavam o oráculo de Delfos, que funcionava de uma forma muito interessante. Delfos era praticamente só o santuário, tinha um acesso privado, só se podia entrar pelo mesmo sítio, oferecia-se uma vítima animal aos deuses e havia todo um ritual associado ao mesmo. Por exemplo, primeiro aspergia-se o animal com água fria, se ele estremecesse da cabeça aos pés era sinal de realmente podíamos seguir com a consulta. Portanto, já era uma primeira consulta ao oráculo, isto, não é? A cerimónia oracular em que o consulente estava presente, ele nunca chegava a ver a pitonisa, que se encontrava por detrás de um reposteiro e sentada sobre algo que parecia como que um buraco, um poço no chão. Havia uma tripeça colocada sobre o mesmo e ela estava aí sentada. Era normalmente uma mulher de idade avançada, sábia, portanto, e que, à medida que determinadas emanações saíam desse lugar, desse buraco, entrava numa espécie de transe e respondia à pergunta do consulente. Muitas vezes a sua resposta era estranha, difícil de interpretar e até um bocadinho errática. Tinha depois uma pequena corte de sacerdotes que tratavam de traduzir de alguma maneira para a forma poética o que ela tinha acabado de dizer, e a resposta era assim dada e entregue
a quem tinha consultado. Foi uma época de grande prosperidade para os oráculos, para o santuário de Delfos, por exemplo, e que depois entrou na decadência, como normalmente isso acontece. Oráculo e adivinhação estavam muito ligados, e estiveram muito ligados historicamente. Eu senti sempre o apelo do oráculo, por razões diferentes. Como todos os seres humanos, evidentemente que me preocupo com o futuro e gostaria de lhe ter algum acesso. Não sei se seria bom ou mau, mas enfim, é próprio da minha humanidade sentir-me assim. No entanto, o esforço que tenho feito de expansão da minha consciência e entendimento da realidade levaram-me a compreender que o oráculo sou eu. Ou seja, eu posso ter meios através dos quais, que são ritualísticos normalmente, posso chegar mais até mim, às respostas que estão dentro de mim. Então, mas estão dentro de mim como? Se é a divindade que se consulta. Ora bem, numa perspectiva de uma consciência mais atual, como espero que seja a minha, sinto que aquilo a que chamamos de divindade é parte de nós e é através de nós que podemos ter um acesso mais garantido àquilo que o oráculo nos diz. No Egito, uma forma de se saber o que é que a divindade achava em relação a A ou B era a seguinte: os sacerdotes levavam a estátua do Deus que se queria consultar numa barca pelo rio. E então a barca movimentava-se e conforme a estátua se movimentasse para a direita ou para a esquerda, se inclinasse, assim a resposta seria sim ou não, que é uma coisa muito interessante. E que não é tola de todo, não é? Porque a vida responde-nos com o formato que nós implementamos, não é? Portanto, isso é muito interessante. Há a leitura das borras do café, as folhas de chá, os búzios, as pedras, as runas, as maravilhosas runas dos vikings. Há muitas maneiras de nos consultarmos a nós próprios através de diferentes meios. No presente formato e em relação ao oráculo que acabei de co-criar com mais duas amigas, é a pintora Helena Gal e a psicóloga Sandra Gonçalves. Realmente, o que é que eu utilizei? Eu espelhei, plasmei nas palavras a minha experiência pessoal direta de vida, e já não sou assim tão nova, como é óbvio, e a experiência que eu observei nas outras mulheres. E procurei devolver-lhes com todo o amor possível, daquilo que eu sinto, é o possível, o meu sentir e a minha experiência.